Jesus é o Senhor. Amém. Então, o pastor Givaldo pediu para eu trazer aqui uma palavra. Foi bem de surpresa, mas hoje, estranhamente, eu acordei bem cedo. Daí, eu tive o sentimento de pegar minha Bíblia. Amém. Daí eu fui e comecei a ler a história de Jesus. Era Bíblia em quadrinhos até. Daí eu comecei a passar aquelas histórias. E daí eu voltei a dormir porque eu tava com muito sono. Daí eu comecei a sonhar com um monte de coisa. Eu sonhei que eu tava naquelas histórias. E eu vivi aquilo. E na hora que eu acordei, eu tava atordoada. Eu não sabia o que era a vida real e o que era aquilo. E aquele sonho, ele, simplesmente viver com Jesus era o maior. E ver Jesus fazendo aquelas coisas era simplesmente incrível. Amém. Então, vamos fazer uma oração e Amém. vamos mergulhar nessa palavra. Amém. Porque a palavra de Deus mergulhar na palavra. a palavra de Deus é a nossa melhor fonte de vida. Amém. A nossa melhor fonte de nutrição espiritual e da vida também, né? Principalmente, porque a sabedoria vem daqui, né? Amém. Então, vamos orar. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Nossa. Estamos aqui, Senhor, Amém. diante da Tua palavra, Amém. Pai, diante da Tua mensagem, Sim. Senhor, que é dada a nós, Pai, Amém, de forma gratuita, Amém. de forma, Pai, passível. Verdade. Senhor Jesus, que os Amém. nossos corações, Pai, sejam Sim. abertos para receber a Tua palavra, Pai, Amém. a Tua transformação. Verdade. E a Tua palavra, Pai, Amém. seja a nossa vida, Pai. Amém. Que isso mude, Pai, tudo em nós. Verdade. Senhor Jesus, nós não queremos, Pai, ser como o povo de Israel, que te Verdade. experimentou, mas não permaneceu, Pai. Nós queremos que o Senhor mude tudo em nós, Pai. Verdade. Nós Amém. queremos permanecer Verdade. e ser melhores, Pai. Amém. Nós queremos mudar e confiar em Ti. Aleluia. Sabemos que essa vida, nós não somos os protagonistas dos Não. nossos filhos. O Senhor é o protagonista. Amém. Nós vivemos para Te adorar, Deus. Amém. Então, que nós depositemos toda a nossa confiança em Ti. Aleluia. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu não tive muito tempo para organizar direito, mas eu vou pegar aqui. Alguém lembra? Ah, eu lembro. Sim, amém. Em João. João. Deixa eu ver. É o Evangelho de João, o capítulo 1. Amém. Aleluia. Quando eu estava vendo essa parte, né, de quando Jesus, ele encontra lá André e Pedro, daí ele vai encontrando os discípulos dele, né, Sim. daí chega Filipe. Filipe vai de encontro a Natanael e fala, nossa, encontramos o Messias. Ele chama Natanael para ir de encontro até Jesus, mas Natanael vai lá e daí quando Felipe fala que Jesus veio de Nazaré, Natanael vai lá e fala, tem alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? Daí ele simplesmente fala, vem e vê. E nós vemos aqui, né? Eu vou ler essa parte aqui. Perguntou-lhe Natanael, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Aí no 47, eu esqueci de falar um versículo, perdão. No versículo 46. No 47, nós vemos o encontro de Jesus com Natanael. E fala, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dúvida. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nós vemos, né? E eu estava dando uma estudada nessa passagem e falava, né, que o Senhor, ele vai de encontro com todos nós, ele nos encontra e nós temos a porta escancarada para a salvação, mas nós temos que ir, né? Amém. Ele simplesmente estende a nossa mão e chama a gente para uma aventura muito aventuresca.
muito incrível. E simplesmente é a aventura do Evangelho. Nós vemos a paz que nos é concedida. Claro que não é só paz, né? Porque, não, na verdade tem muita paz, mas a gente pode passar por tribulações, a gente passa por muitas tribulações, porque a gente precisa amadurecer. E para uma escultura ser moldada, por exemplo, vocês já viram aquelas esculturas feitas de gelo? Ou as esculturas feitas de pedra? Para aquelas esculturas ficarem daquele formato bonito, parecidos com uma pessoa, parecidos com um animal, ou uma estátua, por exemplo. É o exemplo mais... Para ela ficar daquela forma, ela precisa ser lapidada. Precisa bater uma pedra com como é o nome? Aquele negócio? Com formão. E ela vai levando aquelas marteladas, né? E com isso ela vai sendo moldada. E nós vemos, né, que o caminho é longo, a porta é estreita, mas é uma aventura incrível, porque simplesmente a gente está com o maior homem que pisou na face dessa terra, que é Jesus, o homem mais incrível de todos. Porque nós vemos, né, pela caminhada dele. Eu não lembro qual é o versículo que João Batista manda os discípulos dele perguntarem para Jesus se é ele mesmo. Se é ele mesmo que é o Messias. Está em Lucas. Achei. Em Lucas 7, no versículo 21. No versículo 19, pergunta. Mas eu vou começar pelo 21 para não demorar muito. Aí, João Batista, ele... Todos pegaram? Amém. João Batista, ele enviou os discípulos dele para perguntarem a Jesus se ele realmente era o mestre que estava por vir, né? Aí, no versículo 21 fala, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. No versículo 22 fala, então Jesus lhe respondeu, e fala para João o que você viu aqui, e o que você ouviu. Daí aqui fala, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Sim. E aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acharem nenhum motivo de tropeço. E nós vemos, né, a dúvida de João, que ele estava naquela dúvida, né? Será que ele realmente é o Messias? Daí Jesus foi lá, e naquela mesma hora que foi dada aquela dúvida, aquela pergunta, Jesus foi lá e soltou, tipo, ele começou a mostrar, realmente, começou a curar as pessoas, começou a mostrar as maravilhas dele, começou a mostrar o poder dele e os milagres que eram feitos. Nós vemos, né, o tamanho da glória de Cristo. Muitas vezes a gente se acha, eu estava lendo um livro que fala que muitas vezes a gente acha que a gente é muita coisa. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida é sobre nós. Muitas vezes a gente... obrigada. Sim. Muitas vezes a gente acha que simplesmente nós somos os escritores até para o nosso roteiro. Chegamos a pensar isso. Mas, na verdade, a nossa vida... Por exemplo, eu vi um exemplo muito bom. Que, tipo, quando nós somos simplesmente um grão de areia na praia. E, simplesmente, quando Deus estava lá criando o jardim do Éden e falou que tudo era bom, será que Ele estava falando a gente? Não, a gente nem estava vivo ainda. Quando Deus começou a criar a sua obra, quando o pecado entrou no mundo, a gente estava lá? Mas a gente recebeu. Sim. E a gente tem que lutar, porque a gente tem que ter essa vida de adoração a Cristo. Amém. E quando Jesus desceu à terra, quando Jesus morreu e fez a maior história de todos já contada, será que a gente estava lá? A gente não estava nem perto. E o único momento da história que nós estamos participando, graças a Deus, é o Apocalipse, né? Que não está longe, mas nós estamos aguardando a volta do nosso Cristo. E nós temos um motivo para sorrir todos os dias, porque nós sabemos que a nossa vida é passageira. Essa vida aqui na Terra é tudo passageiro, é vaidade. E nós sabemos, né, que
E nós temos que colocar na nossa mente que nós não somos aqui. Sim. E nós vamos voltar para nossa casa. Verdade. Mas se a gente se acostumar a viver aqui, a gente vai acabar ficando. Porque, por exemplo, a escolha é sua. Sim. Mas às vezes você não, às vezes você não tem o controle sobre si mesmo. Verdade. Porque em Gálatas fala que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Sim. Quem é que está no seu controle, a carne ou o Espírito? Oh, Se a carne estiver no seu controle, você vai estar vivendo, acomodadamente. Verdade. Mas, vai estar vivendo uma vida até boa, mas uma vida cega. E se nós vivermos uma vida cega, certamente nós vamos tropeçar, cair. E se a gente, não... Por exemplo, seria como ser um cego em meio a um tiroteio. Uma hora ele ia levar uma bala e morrer. Porque simplesmente não tem proteção nenhuma. E também não tem visão nenhuma. Ele não ia saber o que estava acontecendo. Eu criei um texto que fala que seria como um cego em meio ao mar. Ele não sabia ele não ia saber em que direção ia nadar. Ele só ia ser atingido pelas ondas e ia se afogar, porque não sabia, não tinha visão de onde estava a praia. Mas nós temos essa visão. Nós estamos aqui, temos a palavra escancarada nas nossas visões. Sim. E simplesmente nós temos um Deus para glorificar. E glória a Deus por isso. Amém. Porque nós temos para quem correr quando nós nos afligimos. Verdade. Nós temos, mesmo que a vida seja difícil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Amém. eu venci o mundo. Amém. Quem falou isso foi simplesmente o nosso Senhor. Aleluia, Deus! Ele venceu. E nós vemos, que Ele nos chama. E é como se a gente estivesse sentado, de boa, num canto. A gente não tem noção nenhuma, qual é o propósito da sua vida? Por que você está aqui? Por que você está aqui na igreja hoje? Sim. Qual é o nosso propósito? Daí chega Jesus, estende a mão e fala, vem e vê. Ele simplesmente nos faz esse convite para essa aventura imensa e incrível, que nós temos que manter o nosso foco. É difícil, não é fácil, mas nós temos tudo para ser salvos. E nós temos só que aceitar isso tudo. E nós temos que ter isso em mente, que nós somos de Cristo. Amém. Nós temos que viver como pessoas de Cristo. Sim. E em 1 Pedro... eu estou sem óculos também. 1 Pedro, acho que é 3. Sim. Não, é 1 Pedro 4. Não, 4 não, é o 5. 1 Pedro 5, no 14. Sim. Amém, glória a Deus. Então, no versículo 14, aqui Pedro está falando com a igreja, E ele está falando, saudai-vos uns aos outros, ósculo de amor, com ósculo de amor. Amém. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Nós vemos a grandeza desta frase. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Bom é ser achado nele, amém? Onde você está, por exemplo? Onde a sua mente está? Sim. Quando a gente passa pelo nosso dia, a gente faz as coisas do dia a dia, mas será que a gente lembra que simplesmente Jesus está do nosso lado, esperando a gente falar alguma coisa com ele? Imagina se, por exemplo, imagina que Jesus está pessoalmente do seu lado. Você ia ficar calado o dia todo só vendo ele te encarar? A gente tem que ter essa mente, que nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Amém. E nós temos que nos achar nele, nós nos Amém. encontramos nele. Amém. Muitas vezes a gente se perde, a gente não sabe mais o que a gente está fazendo, a gente simplesmente cai nessa crise existencial, mas aqui está a resposta, Nós nos encontramos em Cristo. Amém. E nós temos paz por isso. Amém. Paz a todos A vós todos. que vos achais em Cristo. E nós temos essa fonte inesgotável de alegria. Em Filipenses, Paz a todos que se acham em Cristo.
Filipenses 4. Amém. Não, 4 não. É o 4 sim. Amém. Filipenses 4, versículo 4. Aqui fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém. Eu vou repetir esse texto. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Amém. Perto está o Senhor. Amém. Perto está o Senhor. Ele E está perto. Amém. muitas vezes a gente não tem essa noção, né? Eu mesma muitas vezes me pego cega disso. Perto está o Senhor está perto de nós. E muitas vezes a gente acaba, tipo, ficando simplesmente caindo na rotina ou Sim. apenas esquecendo, nosso coração esfria, mas nós temos que permanecer, porque o Senhor, Ele sente saudade de nós. Ele sente essa alegria imensa quando nós nos ajoelhamos e passamos o tempo com Ele. E eu sinto isso. Sim, amém. E isso em Cânticos fala: eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. E sabemos que o livro de Cânticos, ele tem essa... Sabemos que Jesus é encontrado em todos os livros da Bíblia. E não com o nome exato de Jesus, mas todos os livros apontam para Cristo. E em Cânticos, dizem, estudiosos afirmam que Jesus é encontrado como o noivo. O noivo e a noiva é a igreja. E lá fala que eu sou, a igreja fala: eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. E nós sabemos, né, que Cristo, ele tem esse coração imenso. Muitas vezes a gente olha como um velho rabugento que quer que a gente obedeça acima de tudo. Mas não, nós não obedecemos por obrigação, nós obedecemos por amor. E em Gálatas ou Romanos, isso em Gálatas fala que a nossa obediência não é por se a gente não obedecer, a gente vai sofrer. Mas não, nós obedecemos por amor. Não só por amor, mas porque sabemos que é o melhor caminho. E que em Cristo nós temos o nosso conforto, a nossa alegria. E sabemos que a nossa paz é encontrada em Cristo. E no versículo 6 ainda fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Aqui fala, né, que se alguma coisa nos preocupar, que é normal, sempre tem alguma coisa que a gente se preocupa, mas fala que a palavra também fala que Deus, o Espírito Santo, é o nosso consolador. Sim. E se nós temos um consolador, por que não ficar sofrendo aqui? A gente pode ir com ele, simplesmente Amém. largar os nossos sofrimentos. Eu lembro de uma noite que eu estava muito ansiosa. Eu estava tremendo muito, chorando muito e eu não sabia mais o que fazer. Daí eu peguei, fiz uma oração, li a minha Bíblia e comecei a cantar, comecei a louvar. Por um tempão, eu comecei a louvar aqueles louvores e simplesmente do nada, eu comecei a sentir uma paz enorme. Meu coração estava explodindo, do nada começou a, tava tudo em silêncio. Sabe quando a gente sente aquela paz imensa? E eu comecei a ficar desacreditada, porque toda vez que eu fico assim, geralmente isso não passa muito rápido e eu acabo até tendo algumas... Como é que fala? Crises. Mas nesse dia, simplesmente, eu nunca mais esqueci, eu senti o Senhor falando comigo. Amém. E foi uma advertência muito bem advertida, porque muitas vezes eu acabo me esquecendo que simplesmente Cristo está diante de mim e eu posso correr para os braços dele. Nós vemos, eu não sei se é correto citar, mas de novo eu vou citar um livro que eu gosto muito, que é As Crônicas de Nárnia.
As Crônicas de Nárnia fala sobre a Lúcia, Lúcia Pevens, que é uma criança bem pequenininha, e tem o leão Aslan, que representa Cristo, que ele é gigante. Quanto mais a Lúcia cresce, mais o Aslan se torna grande, tipo, mais ele cresce em estatura e beleza. E os olhos dela sempre estão fixos nele. E teve uma guerra que aconteceu nesse reino de Nárnia, e todos eles estavam perdendo. O rei Pedro, ele decidiu que ia simplesmente continuar. Ele não confiou que Aslan ia chegar e ia ajudar eles. Então ele resolveu ir atacar de vez. Nisso, a maior parte do reino morreu. E nós assistimos o filme? Nós assistimos esse filme, né? E nós assistimos esse filme e mostrava que simplesmente a Lúcia apareceu com uma simples adaga, que é aquelas faquinhas minúsculas, e na frente dela tinha um exército enorme de homens contra ela, né? Que poderiam acabar com ela em simplesmente segundos. Mas aí, depois dessa cena, aparece um leão gigante atrás dela. E nós vemos, né, que a nossa proteção, o nosso protetor é simplesmente Cristo. Amém. O próprio Cristo está conosco. E nós temos que confiar, né? Porque nós não temos poder algum, sobre a nossa vida, sobre nada. E nós temos apenas que entregar a nossa confiança a Cristo, Amém. entregar o nosso ser a Cristo. Sim. Nós temos que rasgar o nosso coração diante dele. Nós temos que nos despir de tudo que nós somos e deixar que Cristo reine em nossas vidas. Amém. Porque sabemos que Ele é a nossa paz, Ele é o nosso rei, Ele é a nossa recompensa. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Ele é a nossa recompensa. Aqui em Lucas 7:21 fala. Sim. E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse: Ide e anunciai a João o que tem visto e ouvido, que os cegos veem, que os coxos andam, e os leprosos são purificados, Sim. os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. E aos pobres anuncie o Evangelho. Aqui a gente vê o poder, né, que o nosso Senhor ali ele demonstrou, né? Porque houve uma dúvida, houve algo que não acreditavam, mas Sim. o Senhor ali ele fez todas as coisas. Amém. Mas aqui no Filipenses, quando ela falou, regozijai-vos sempre no Senhor. Sim. Outra vez digo, regozijai. Sim, amém. Seja a vossa Moderação. equidade notória Sim. a todos os homens, perto está do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Sim. Antes, as vossas petições sejam pela oração, súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Só em Cristo, né? E aqui a gente pode ver que mesmo em tribulações, em aflições, a gente temos que realmente se alegrar, né? Independente das angústias, Verdade. a gente então temos que permanecer, né? Aqui fala muito sobre confiar no Senhor e realmente em oração e súplica. Sim. Porque se a gente não for em oração e súplica, o Senhor não vai, né? Porque aqui o Senhor, Ele é a paz, Sim, né? verdade. Que excede todo entendimento. Todo entendimento. Então, quando nós estamos em paz, Sim. quando nós conhecemos mais o nosso Senhor, mais paz nós temos, né? E aqui o 13 fala: posso todas as coisas em Sim. Cristo que Amém. me fortalece. Amém. Então, glória a Deus, né? Porque nós temos um Deus e mesmo nós estamos
mesmo que a gente fique fraco, né? Sim. Que a gente se sentindo fraco espiritualmente, fisicamente, com enfermidade, mas em Cristo nós somos fortalecidos. Verdade. Amém. 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 Aleluia. Amém. Quando o Fabrício falou no Filipenses 4, no Filipenses, eu falei para você o capítulo 4, porque na terça-feira eu estava na casa de uma colega minha, de uma amiga, e ela falando que estava muito ansiosa, muito preocupada, que o corpo do dia, que estava tendo muito tempo para ela mesma, para a família. Aí eu entrei no quarto dela e vi a Bíblia dela, falei, sua Bíblia parece com a minha. Aí estava aberta no Salmos. Aí quando eu virei a página assim, veio Filipenses 4, 6. Aí eu li para ela, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu falei, a gente tem ansiedade, porque somos seres humanos, tem as preocupações, né? Sim. Mas a gente tem que ir até Deus, Verdade. botar nossas súplicas, Sim. botar nossas petições, porque é o único que pode nos ajudar, Verdade. né? É o único que nos dá Aleluia. conhecimento para nos distinguir uma coisa da outra, para nos preparar, né? Sim. Aí até Jamil falou sobre a corda, desse ordenamento, quando eu acordei 3 horas da manhã. Eu Amém. falei, eita, já tocou para me trabalhar, já me deitei na estante. Aí quando eu olhei, eu falei, 3 horas da manhã, eu falei assim, o que é que eu oro? Né? Aí eu fiz a oração, botei meu joelho no chão, né? Sim. Mas eu levantei e fiz minha oração. Amém. E isso, quando eu deitei, veio esse louvor em minha mente. Deus possui economia. Sim. Veio te chamar o dia. Amém. O plano processou-se. Consumado agora. Agora, sim. Com o Espírito em nós habita. Deus em nós possamos medida. Salva-nos Salva-nos completamente. completamente. E nos faz assim igual. Ó Senhor Jesus. A cada dia Deus nos está nos chamando. Amém. Ele quer mudar a nossa história. Mesmo que a gente esteja na igreja, Sim. a cada dia Ele quer que nós mudemos nossa história. Verdade. Nosso papel, Sim. nosso viver com as pessoas. Verdade. Né? E possamos expressar o Senhor. Sim. Um tempo atrás, eu falei, Senhor, eu preciso começar a ler a Bíblia. Mas pela onde começa? Aí, pelo começo, né? Mas eu falei, mas eu preciso de um livro que me encoraje. Sim, amém. E quando eu abri a Bíblia, veio o livro de Jó. Né? Porque é muito linda a história de Jó. Muito encorajadora para mim, para mim, né? Amém. Aí a Leia falou, depois você lê o livro de Provérbios. Eu falei, não, primeiro eu estou lendo os Salmos, Sim. livros históricos, né? Sim. Salmos poéticos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu falei, eu vou ler esses livros, os livros históricos, né? E não só esses, mas outros que vai nos ajudando a contatar a Deus, né? Sem tirar das pregações que nos encorajam muito. Sim. E precisamos, né? Eu Verdade. falei, eu não quero perder mais tempo Não. olhando Não coisa perca alheia. tempo, verdade. Hoje eu quero focar mais no Senhor. Amém. Expressar o Senhor. Amém. Ficar com minha mente mais focada no Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Que possamos ter esse coração. Sim. Como essa mulher, né? Ela se ajoelhou aos pés do Senhor. Sim. Ela deu o seu melhor, Senhor. E nós Verdade. muitas vezes somos egoístas. Senhor Jesus. Senhor Jesus, que possamos ser pessoas prudentes, Verdade. pessoas verdadeiras, pessoas Sim. que amam o próximo, né? Verdade. E pessoas que testificam. Ó Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Fale. Eu quero ouvir hoje. Nós temos que conhecer o Senhor e testificar dele. Amém. Amém. Quando já iniciou ali a mensagem aqui no João, né? Contando a história de João, eu vou ler aqui alguns versículos, né? E eu, na minha convenção, eu lia muito essa passagem, eu achava tão impactada, né? E hoje, cada vez eu ganho mais ainda, né? Amém. A palavra de Deus nunca envelhece mais, pelo contrário, ela nos renova, né? E aqui eu fiquei impressionada, né? Aqui o 45 de Felipe, ele voltou Natanael e disse-lhe: achamos aqui
aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se refere o profeta, né? Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Então, traz o que hoje, essa palavra traz assim para mim, né? Às vezes aquele irmão que você não vê nada, né? O Senhor, Ele quer capacitar, fazer você um grande profeta, uma grande profeta. Glória a Deus. Às vezes a gente olha, então hoje, irmão, a gente precisa ver, né? Sim. Então, ver as obras do Senhor no irmão, né? E o Senhor continua trabalhando em vocês, né? Você tem o dom de profetizar, profeta, né? Mas que você possa cada dia exercitar esse dom. Amém. Não deixe que nada roube, interfira nesse dom. Porque a gente vê irmãos que tem um dom mesmo. Sim. Cauê também, né? Ele tem esse dom. Você não pode deixar enterrar, Cauê. Cada dia desenvolve esse dom. Amém. Que é os melhores dons de profetizar, né? Amém. Porque é o dom que você vai profetizar a igreja vai ser transformada, edificada, né? Amém. Então essa história é muito bonita de Felipe, né? Sim. Ele ali conhecia o Senhor, né? Amém. Já Natanael não perguntou se saía alguma coisa, né? Dali. De Nazaré. Então nós hoje temos que ter convicção em quem nós temos crido, né? Porque você lá nesse mundo, você pode ser até, né? Pegado de surpresa. Aí você pode até fazer que nem Pedro, negar Jesus. Mas nós precisamos ter convicção em quem nós temos crido e temos certeza que Ele é fiel para nos guardar até o dia final. Amém? Amém. 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 Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus, né? E Jamila a resposta, né? Que Deus não fala que usar. Não só Jamila, mas todos os jovens. Amém. E nós estamos vivendo em um mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos vivendo no mundo. E o mundo tem um curso, né? O mundo tem um curso. Ele quer arrastar os jovens para seguir esse curso. Arrasta os adultos mais maduros, imagine jovens, né? Ele não vai arrastar os jovens mostrando coisas ruins, né? Que não tem valor. Vai sempre mostrar algo que tem valor. Mas se os jovens que de fato ouviram o que Jesus, a notícia, né, que Jesus falou, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados. Muitas vezes nós estamos ainda com algum vestígio disso aí, cegueira espiritual, né? Não está ouvindo direito, não foi, ainda não foi trabalhado pelo Senhor, mas o Senhor quer trabalhar em todo o nosso ser. Então ele quer salvar o homem por completo. E eu sempre digo que o seu primeiro passo é salvar o nosso espírito, mas ele quer também salvar a nossa alma. Mas aí depende de nós. Amém. Ele quer salvar a minha alma, mas depende de mim. Se eu permitir, ele trabalha e salva. Mas se eu não permitir, minha alma vai continuar a mesma coisa. E no final ele vai ganhar um corpo glorioso. Mas para isso a alma precisa ser trabalhada. Se a minha alma não for trabalhada, como eu vou receber um corpo glorioso com a alma não trabalhada? Sim. Muita gente diz, nós somos na igreja, estamos salvos, né? É uma maravilha, beleza. Permaneça na igreja, porque é o lugar que Deus vai trabalhar em nós. Sair é tolice, né? Tolice é fugir. Mas estar na igreja para estar ouvindo cada palavra. Porque essas palavras que Jamile falou, talvez já sou não falasse, talvez Jefim não falasse, e eu também não ia falar. É verdade. É diferente. É a experiência dela. No dia que um de vocês vir aqui falar, vai ser a experiência de vocês. É uma mensagem que Deus quer transmitir para nós através de vocês.
A mensagem que os discípulos de João foram levar foi Jesus que mandou. Vá lá e anuncie a João. O Jamile, vá lá, Jamile, e anuncie a igreja. O que está acontecendo, o que você está, a comida que você está comendo. Isso é o Senhor mandando fazer. E nós somos discípulos do Senhor. E Deus quer mandar vocês um dia vir aqui transmitir essa mensagem. Isso é encorajamento. Nós precisamos ter encorajar. Eu estava lendo, eu botei lá no grupo dos ministros que eu, na correria, na roça, não tive tempo de cavar um pouco na Bíblia, mas ao tempo que eu tive, eu fui lá. Eu disse, mas meu sentimento era, vou botar Jamile. Glória a Deus. E aí, quando ela chegou, a primeira coisa que eu falei, eu você. É você que vai ministrar. Mas o caderno está em casa. Eu não preparei nada. Eu não uso o caderno hoje, amigo. Eu disse, mas você trouxe o caderno principal que é a Bíblia. Amém. Coração. Então, Deus ele quer usar a gente com aquilo que você tem. Natanael estava lá debaixo da figueira. Será que ele estava pensando em Jesus? Não. Aí Filipe vai lá e diz, olha, eu conheci um homem, tal. Aí quando diz de onde era, sim, tirou toda a credibilidade, né? E pensei que era outra pessoa, de laçar alguma coisa que presta. Né? Mas aí, quando Jesus aparece, diz, eu te vi. Aí começou a falar, aí ele se rendeu. Porque o Senhor sabe onde é que você está, o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está pensando. Ele sabe de tudo. Por isso assim, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. O Senhor está todo o tempo em mim. Está todo o tempo em você. Mas você está o tempo todo com ele? Aqui é a diferença aí. É por isso assim, perto está o Senhor. Ele está sempre ali. E nós precisamos também estar sempre com ele. Como? Invocando o nome do Senhor. Intercedendo. Essa noite também me acordaram, meia-noite e 10, né? Fizeram uma ligação lá. E é simples assim. Eu não atendi, mas me acordou. Você orou? Tem que orar, porque não é à toa. Nada é por acaso. Aborrece, né? Fica chateado porque você está no sonho de novo. Mas assim, nada é em vão. Nada é em vão. Então a gente tem que, no mínimo, não é obrigado a se ajoelhar, mas você tem que orar. Porque tem pessoas que acham que você só vai ouvir se você tiver de joelho. Mas não, Deus quer saber da sua oração sincera. Devo orar no meu espírito. E nele eu faço o meu pedido. E ali por Deus sou recebido para o contemplar. Então o que Deus quer que você faça oração no espírito. Então quando alguma coisa acontece é para que a gente de fato venha orar. E não orar só, Senhor, essa pessoa que ele fez as ligações. Não, Senhor, a igreja, que o desejo de Deus é edificar a sua igreja. Edificar a casa de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Nada para mim pensava. Aí você foi dizer que eu tenho do passado. Amém. Vou te cair.
Chegar aquele espírito maravilhoso só continua porque eu vou fazer vai deixar ainda a partir daqui a minha casa já muito era tudo era liga desde dia teve o nome de Jesus. Agora vai já. Angélica é muito nervosa. Já vai. Até a tua criança. Mas ele me pediu. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Tudo, amém. Aleluia. Amém.
Só vou dar uma vida aqui. Amém. Amanhã eu não vou poder participar das comunhões, eu vou, de última hora, eu vou viajar mais uma em live. Então desejo uma boa comunhão para todos, né? Sim. Pedir para a gente estar caindo no lugar, no Cauê Maziave, e que Deus abençoe. Amém. Muito feliz em presenciar esse momento, né? De Valdo dessa oportunidade. Amém. Eu sempre olhava para a Jamila e disse, rapaz, se Jamila nascesse esse homem. Ela nascesse esse homem, ela está pregando, e graças a Em Deus, todo lugar. né? Uma barreira assim, claro, como ele falou, não pode estar dando ordem, né? Mas acredito que, de acordo com o tempo, acho importantíssimo aproveitar o dom que ela tem. Amém. O Cauê também é um jovem. Amém. Eu vim, né, com 13 anos de carro, e que isso motive, né, Cauã, os demais jovens, adolescentes, porque todos os dons que nós temos é para ser aproveitados. Verdade. Então, que Deus abençoe a vida da igreja. Amém. Para que, assim como o Jamil e o Cauê também, um dia, né, ver todos funcionando, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Parece que é hora de confiar, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós queremos te agradecer. Amém. Pelo teu arranjo. Amém. O teu arranjo divino. Verdade. Do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Foi da tua vontade. Sim. Que nenhum ministro ali se dispusesse. Verdade. Para ministrar no lugar do Gival. Sim. Porque o Senhor já tinha preparado. Verdade. Na sua agenda. Sim. Para esta oportunidade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Fortaleça, Senhor. Sim. Todos os jovens. Verdade. Todos os adolescentes. Amém. Senhor Jesus. Amém. Fortaleça a Jamila e o Cauê. Sim. Para que eles sejam exemplos. Amém. Sejam testemunhos. É verdade. Para os demais jovens. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Guarde eles na escola. Sim. Guarde aqui a vida do Cauã. Verdade. Ó Senhor Jesus. Amém. Sabemos que ele também gosta de desfrutar. É verdade. Que o Senhor possa despertar nele. Sim. Ele é um rapaz inteligente. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Vá tocando nele. Toca. Tirando todas as Em nome de barreiras. Jesus. Cuida no tempo do Senhor. Sim. Não deixe ele se sentir pressionado. Verdade. Só leva ele somente a estar desfrutando. Sim. Recebendo a tua palavra. Amém. Abençoe também a vida do Marcos. Verdade. O Senhor tem grandes coisas na vida Amém. dele. Verdade. Não deixe que ele se perca. Não Senhor. deixe. Não deixe que ele se distraia. Verdade. O Senhor tem um plano na vida dele. Verdade. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Também aqui a vida do Alisson. Sim. Ó, que ele está seguindo firme. Amém. Fortaleça ele. Verdade. Para que ele possa amar o Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Seja com também aqui tem a Andressa, Verdade. também o Eduardo, né? Sim, amém. Que o Senhor possa fortalecer eles, Amém. para eles crescerem no Senhor. Sim. Ó, seja como os que não puderam vir. É verdade. Abençoe as comunhões de amanhã. Sim. Senhor Jesus, Amém. que seja guiado pelo Teu Espírito Amém. Santo. Amém. Guarde cada um dos que vão Guarda, participar, verdade. tanto de manhã, Sim. como à tarde e à noite. Amém. Também nos guarde assim naquela viagem. Verdade. Nos proteja, Senhor. Amém. Desde Ó já. Senhor Jesus, esteja na frente. Sim. Toque na vida ali do Nilson, Verdade. para que ele se converta. Sim. E siga o Senhor. Abençoe a vida do Givaldo. Sim, amém. Continue dando luz. Amém. A iluminação. Amém. A sensibilidade. Verdade. Ao teu Espírito Santo. Amém. Continue ungindo a Jamila. Amém. Para que nada paralise o É ministério verdade. dela. Nada, nada. Senhor Jesus. Amém. Todos os dons que o Senhor deu a ela. Sim. Sabemos que a responsabilidade é grande. Sim. Mas que ela possa confiar em tuas mãos. Amém. Para estar multiplicando. Sim. A sua vida do Jason. Amém. A vida da Amanda. Verdade. Dê sabedoria a eles. Sim. Para saber como conduzir. Amém. Abençoe todos os pais. Sim. Abençoe a vida da Suela. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Guarde elas. Sim. Para conduzir seus filhos também. Amém. Ó a todas as mães. Verdade. A todas as irmãs. Sim. Ó a todos que contaram aqui seu testemunho. Amém. Fortaleça, Senhor. Sim. Seja com os que não vieram. Amém. Livre de todo mal. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Olha, Amém. tá quieto lá, eu aqui olha você. Sim, cadê o comunicado? Cadê Aí, Marcos, rapaz, aquele vai em torno do cara, rapaz, você tá meio estressado. É aquele cara só vai no ombro, mas aí. Eita, poxa. A alma do meu porra.
Tá, quer brigar? Cauã, você tá jogando muito vôlei lá na quadra? Pode ser que mais famoso de mim? Vai Cauê, entra aí. É isso aí. Tá filmando? Vou tirar uma foto aqui nós três então. Tira o selfie. Tu tá gravando lá, tira certo. Você mais baixo que o quadro. Não, deve ficar na ponta. Se só vai baixo, não acredito nisso não. Aí tu vai levantar os pés. Tira selfie.